assim, a prefeitura não gosta da gente, a sua, o seu local de trabalho, o Centro de Cultura é do Estado, que está no município de Alagoinhas, e até hoje o município não sente a importância de ter olhos para o Centro de Cultura. Está começando agora, há pouco tempo. Mas você acha que tem interesse em vender, a não ser que eles sintam um calinho? Eles têm que sentir um calinho. A prefeitura só está fazendo qualquer coisa com calinho. Por exemplo, Luma Menezes, a vereadora, ela criou Abraço, Luma. salve Luma! ela criou a resolução, que eu não vou saber o número, mas começa, não lembro qual é, de 2021/2022, se eu não me engano, 2020/2021, sobre a pobreza menstrual. É dela, de autoria dela, que levou e tal, botou à frente. Agora a prefeitura lançou e os portais estão falando como se fosse uma parada da gestão. Entende? E ela começou com isso fazendo barulho. Gente, ó, produzir conteúdo pra provar que a gente tá fazendo, tá ligado? Eu acho que o Centro de Cultura tá fazendo barulho. Sim. E talvez nessa gestão eu não sou mais fiel a essa gestão. Quer dizer, nunca fui fiel, mas eu não boto fé nessa gestão de querer, a não ser que toque no calo de Netinho, entendeu? Toque no calo dele e fala, porra, realmente. De fato. Se eu não fizer nada aí, a galera vai me fuder, entendeu? Mais do que já tá, né, fudido. A Seminegro. A Seminegro. Falou de outro Neto. Eu tô falando Neto. Joaquim, né? Joaquim Neto. Ó, nada... Eu posso estar triplamente errado. Nada vai mobilizar... Bom, não vou nem entrar aqui no âmbito, inclusive porque enquanto base aliada a gente tem um caminhão de coisas. Mas assim, o político, tanto o bom quanto o ruim, infelizmente, ele vai te olhar pela relação de quantos votos você pode gerar. E é onde a gente vem pecando, porque na verdade a gente está querendo dialogar com... Exemplo, você vai fazer uma redação do Enem. Sim. O Enem, ele quer saber se você sabe fazer uma boa introdução, um bom enunciado, E boa conclusão. uma boa desenvolvimento. Desenvolvimento e uma boa conclusão. Você não vai salvar o mundo com a redação do Enem. Mas deveria, porque é a partir dali que você vai ver um manancial de milhões de jovens escrevendo a partir da sua realidade. Então você tem ali uma plataforma enorme de estudar o que essa galera está pensando. Exatamente. Se você só o Enem, você vai saber muito sobre educação e muito sobre as comunidades. Mas não fazem. Só dos resultados do Enem, né? Então, quando eu falo do síndico, eu falo e penso do Cine de Cultura, aí independe. Há uma distância, a qual, inclusive, não é efetivamente uma coisa minha, mas historicamente há uma distância com essa coisa de é do governo do estado, é da prefeitura, é do governo do estado, Sim. independente de quem esteja. A distância da vontade, da necessidade, do interesse, né? Isso. Interesse. E talvez também porque a própria cidade tem uma vontade de ter o seu próprio teatro, né? O seu teatro municipal, que é legítimo e que não exclui a importância do teatro. Por exemplo, assim, hoje eu estava no Sesc. Fui lá pro FAMIF, inclusive, abraço pro IF Baiano. Salve, IF. Antigo Cefete. Mas por esse caminho. Então, assim, hoje eu estava no Sesc. Cara, eu estou gestor do Cine de Cultura e feliz com a chegada do Sesc. E se tivesse mais 8 teatros chegando aqui, significaria... Eu não tenho uma empresa, o Cine de Cultura não é uma empresa. Estou perdendo público. Não, eu estou pluralizando noções de gestão. Então, dá para você ter o Teatro Municipal, dá para você ter o Centro de Cultura, dá para você ter o Sesc, dá para você ter a Praça do Céu, dá para você ter os pontos de cultura, dá para você ter a praça. Porque quem faz a Batalha da Gentalha não vai fazer no Teatro da Praça do Céu. É da natureza da batalha ser na praça. Entende? Então a gente tem que entender a natureza das coisas. Então, assim, eu já abri o corpo, a mente e a alma, e a gestão, ela sempre me recebe muito bem. Então, assim, talvez a gente esteja num âmbito de uma coisa que foi construída historicamente e que hoje a gente tenha só a reverberação. Então, eu não posso localizar nessa gestão diretamente essa distância. Não é sobre essa gestão, e não estou sendo político aqui, não. Mas eu digo que há uma distância histórica que faz que hoje a gente tenha essa sensação de que uma coisa não pode se entrelaçar com a outra, e que eu acho que deveria se entrelaçar. Mas o ponto que eu estou falando é que não deveria. Eu estou falando que não há um interesse. Aí... Se a gente falar internamente, o que eu estava falando, acho que a gestão atual não tem interesse.
Porque tá aqui, não tem outras gestões anteriores. Não estava aqui, o espaço tá aqui desde quando? Me diz aí. 86. Desde 86. Sabe? Se a gente for botar na ponta do lápis ali, às vezes que a gestão que teve interesse em fazer uma coparticipação em produção, em tudo mais, que não fosse de interesse deles, é mínima. Entende? O que eu tô levantando em questão é que tanto a gestão agora quanto outras gestões que já se passaram, e não sei a futura que vem, tem que estar ligado à cultura como algo, como uma riqueza patrimonial. Mas aí eu vou ser um pouco mais radical. E aí eu vou tacar o pau de uma forma mais radical. Pode falar. A relação não é... Aí, quando você fala isso, e aí eu me sinto muito à vontade para falar, porque estou nisso há 22 anos, 23, a questão não passa somente pelo centro de cultura, porque assim, se a cultura da cidade estivesse boa e não há uma relação com o centro de cultura, beleza, é um problema com o centro de cultura. É que, na verdade, a gente tem um caos, um mau entendimento cultural dentro da cidade, tanto que aqui na nossa conversa inicial a gente falou artistas prontos. Nós não estamos falando do movimento artístico. Nós citamos artistas que podem ser exportados. Sim, a gente tem muito aqui. Muita gente boa. E o que acontece? Não há o interesse com a cultura e com a arte. Porque a gente não dá para cair ainda nessa lógica massacrante de que o São João é a nossa grande festa. Não. Talvez o São João tivesse que ser gerido pelo turismo. Faz sentido. Entende? É o turismo que vai gerir o São João e a cultura que vai gerir ao longo do ano com projetos que sejam consequentes e que a gente possa, por exemplo, possa ter uma pessoa que... Quem quer estudar, tem oficina. Quem quer fazer pequenos projetos... Cara, tem gente que resolveria a vida com 1.000 conto, velho. Tem gente aqui que você chega assim, velho, eu vou botar 1.000 conto na sua mão, o cara vai produzir um beat, uma coisa, o cara vai fazer um show, vai construir. Então, assim, a gente tem muito material humano. Então, assim, talvez a nossa grande festa não seja o Santo Antônio, não seja o São João. Talvez a gente tenha que ter 10 bandas grandes e a gente tira 2, que formam 400 mil reais, e a gente coloca isso ao longo do ano para que esses pequenos produtores de arte possam, inclusive, ser alçados a esses grandes eventos. Talvez a gente possa fazer o que a Bahia fez em 2013. Edimburgo tem um festival conhecido por... Não, é Avignon. Conhece o Festival de Avignon? Não. É um festival de teatro que chega a ter, por dia, 1.000 espetáculos. Puta que o pariu, velho. É grande pra caralho. Isso aqui... Não, é uma cidadezinha no interior da França. Não, eu tô falando o festival é grande. É grande, é enorme. É Por quê? Porque o festival ele é grande e todo mundo foi vendo que era muito rentável. Então, a Urbanos, que já tem essa característica, por exemplo, isso aqui se transforma num teatro. Não significa que todos os teatros e espetáculos sejam cheios, Sim. mas é do tipo um turismo. É como quando a Europa se organiza para passar 15, 20 dias em avião. Você está entendendo que é um continente ir para uma cidade? Todo mundo se organizar enquanto artista fala assim, pô, eu preciso ir em Avignon. Por que eu falei de Avignon? Porque Avignon nasce de Edimburgo e é inspiração para o Festival de Curitiba. E aí a cena baiana no o Festival de Curitiba acontece e ela agrega vários festivais. Tipo, 2013, a Bahia ocupou geograficamente uma parte do Festival de Curitiba. Então, assim, se você tem tantos artistas assim, por que a gente não começa a ocupar espaços em festivais de Salvador? Por que a gente não consegue fazer intercâmbios com outras cidades do Nordeste? Por que a cidade de Alagoinhas não tem um portfólio dos seus artistas? Legal. Entende? Então, assim, eu pego a Sangue Real, pego o Tauan, pego o João Sereno, inclusive João Sereno é um absurdo, gente. Salve, João. A gente trouxe pra cá. É um absurdo. Oswaldo Bola, tem outro, da velha guarda, Maurício Mamal, Café Pita, de Freitas. De Freitas. Então, Pita, assim, Café Pita. Só de música são 10. Aí você tem, por exemplo, hoje na Bahia, o autor mais montado é de Alagoinhas, que é Daniel Arcades. No século XXI, ninguém foi mais montado do que Daniel Arcades. Ele escreveu para muita gente de Salvador. Aí você tem a diretora, que era do Nata, que hoje inclusive está no Rio dirigindo, Carmo Della Vecchia, e Davi Júnior e Dani Ornelas, 3 globais.
é de Alagoinhas. Por que que a gente não tem um portfólio? Aí eu vou falar de mim também, né? Pra não ficar aqui. Mas assim, Zambi, inclusive, salve Nando. essa vasta experiência que eu tenho dentro do âmbito da interlocução cultural, talvez seja isso. Então, assim, a gente não tem esse portfólio. Por quê? Porque a cidade não está se visitando. A gente não está consumindo arte como uma forma revigorante. Quando a gente fala que tem que ir no espetáculo, a gente está cansado. Pô, vou para casa. Pô, mas você é secretário, você é diretor de cultura, você tem que consumir sua plataforma, seu alimento, seu hambúrguer. Inclusive tá massa, tá foda de bom. Foda. Seu hambúrguer é a cultura. Então você tem que ter uma relação com isso. Você não pode ter uma relação institucional. Não pode dar 18 horas e eu fechar o artista e abrir o outro consumidor, entende? Então eu acho que, independente aí dessa relação com o Centro de Cultura, o que fica mais flagrante é que a cidade de Alagoinhas nunca se deu a dimensão artística que ela tem. O quanto que ela alimenta, por exemplo, tem bailarino de Alagoinhas no Bolshoi, velho. Tô ligado. Porra, caralho. Antônio Mário, que, inclusive, não sei se você já chamou Bruna Meyer aqui, chama pra ela Ainda falar não. sobre o documentário do Antônio Mário. Bruna Meyer? Meyer. Se você estiver assistindo aí, entre em contato com a gente. Ela fez um documentário nessa segunda live da Aldir Blanc sobre Antônio Mário. Cara, Antônio Mário é uma obra da natureza para a arte negra da Bahia e é de Alagoinhas, velho. Então, assim, se a gente não tem isso em portfólio, em pensamento, porque a arte, a gente é romântico, vamos fazer arte, mas eu gosto de dinheiro. Porque você troca uma coisa pela outra. Tem que subsidiar a família. Isso não me afeta. Dinheiro. Não, bom. E não deve, pô. Pelo amor de Deus. O negócio é o que você faz com o seu dinheiro. O uso, né? Eu não vou comprar 51 imóveis, entendeu? Porra. Ele foi sagaz, maluco. Eu nem pensei nessa sacada. Mas é isso aí, cara. Mas é isso. Então, assim, eu acho que a gente precisa cuidar da arte. Sim. E da cultura de Alagoinhas num pensamento. Pode pegar, pai. Você quer comer onion rings? É porque. Se deixar, você fala até amanhã. Tá tudo bem também. O que eu mais falo, assim, o que eu mais penso, e aí eu falo da felicidade de ter circulado. Tipo, eu fiz 2 palcos giratórios pelo Sesc, né? Eu fiz no primeiro 45 cidades e no segundo 55 cidades. Pelo Brasil. Então, a gente fez todas as capitais e muitos interiores. E ver a potência de cada lugar. É isso que eu tava observando. Você sabe, tem que cara? vender, cara. Você tem que. Hoje qual o ponto turístico? Você tem a Igreja Velha, beleza. Cara, mas o que é que você agrega a isso? Sabe? Como é que. As lagoas estão. Tá até tendo um tratamento, mas do tipo assim, enquanto beleza, a gente não tem essa troca. Então a Lagoinhas, ela passa por ser terra da laranja, depois passa por ser terra da cervejaria. Nosso grande. Água. Aí a água. Mas a água que a gente bebe não é a água Exatamente. que é a melhor. E a água que tem aqui tá tudo poluída. Porra. Então é isso, assim. Sabe um núcleo atômico? Ninguém consegue dividir o núcleo do átomo. Alagoinhas é essa potência nuclear, velho. Tem muita coisa aqui pra acontecer. Tem. E aí... Por isso que a gente preza pelo trampo local. Pô. A gente dá aí, mais, dá imagem, dá visibilidade. Quando a gente para observar que tem aí depende de governo, tem essas mediocridades, aí você vê que é do tipo, vai fazer arte assistencialista, vai fazer a arte, tipo assim, pega os meninos do teatro para fazer uma coisa, pega os meninos da música para fazer alguma coisa. Os meninos da Batalha da Gentalha, eu acho que eles não aguentam mais ser chamados para fazer batalha, tipo, às vezes o cara tá falando mal da galera durante o seu mandato ou a sua entrevista, mas na hora que precisa, sabe? Tem uma frase enorme de boa que é: todo mundo diz que a arte é o brinco e a arte é a orelha. Ela não é acessório, ela faz parte do corpo. Né? Então é isso, a gente não vive sem. Por exemplo, você é tatuado. Esse espaço, esse ambiente, inclusive parabéns Urbano, que é muito bacana. É legal bonito. aqui, né, cara?